paz do Senhor, amados irmãos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 do livro de Esdras, que inclusive já foi lido no domingo. Também vamos fazer uma exposição dentro do permitido pelo tempo, do capítulo 7 de Neemias. E no capítulo 7 vamos ler os versículos do 1 até versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 8, que diz assim: Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas estabelecidas, os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol nasça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são esses os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsam, Esperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Até aqui, amados irmãos, para compreendermos que Deus, Ele chama o homem para um relacionamento permanente com Ele, Ele chama o homem para ter um direito que ele não teria, e nesse contexto aqui nós podemos entender que Deus não escolheu Israel porque Israel era o queridinho de Deus, porque Israel tinha algo para proporcionar para Deus. Deus nos escolheu por causa de atributos deles, mas o fato, ao analisarmos o contexto da salvação que começa a ser compreendida no chamamento de Israel, o fato é que a partir do detalhamento da doutrina da salvação por Israel, ao chamamento para as nações, você vai ver na história do próprio povo de Israel várias pessoas que não eram judeus, exemplos de pessoas que fizeram parte do tronco genealógico do próprio Jesus. O caso de Raabe, a prostituta, o caso de Ruth e de outras pessoas que não faziam parte desta condição genealógica de Israel, mas que vieram a fazer parte desta condição ancestral de Cristo em termos genealógicos. Então, a análise teológica da genealogia aqui, ela aponta para algo muito maior do que a consideração da visão judaica do Antigo Testamento. Ela aponta para algo muito maior do que aquilo que possamos compreender numa leitura rápida dos versículos. Quando, por exemplo, continuando na leitura, tanto aqui no capítulo 7 de Neemias quanto no capítulo 4 de Esdras, então ali é colocado que as pessoas que não tinham o seu nome registrado naquele contexto genealógico, eles tinham que permanecer afastados de uma participação maior nas assembleias, e principalmente como sacerdotes, até que se levantasse o sacerdote com Urim e Tumim. O Urim e Tumim, como foi explicado no domingo, era uma forma monossilábica pela qual Deus falava com o seu povo. Era mais ou menos nesses termos, sim e não. Não era um diálogo, era bem resumido, bem sucinto. Mas nós sabemos que, em última análise, o sacerdote ele aponta para Cristo. Então não haveria possibilidade de participação se não houvesse um registro, se não houvesse nesse registro
uma legitimidade que nós sabemos, à luz de todo o contexto bíblico, que essa legitimidade não é dada ao homem, não vem com seu mérito, não vem com a sua própria honraria, não vem pela sua habilidade, não há mérito no homem. Então, seja judeu, seja gentio, a possibilidade de comparecer na presença de Deus e ser aceito como adorador, esta possibilidade de comparecer, ser aceito na presença de Deus, ao invés de ser fulminado pela sua justa ira, ela aponta acima de tudo para Cristo. Então, Neemias, ele tem o cuidado de considerar esse aspecto tão importante. As pessoas estavam ali dentro de um contexto de registro genealógico, as pessoas estavam ali dentro de uma situação que foi instituída pelo próprio Deus, e se veio do próprio Deus, então exclui-se o mérito. Se não veio do homem, veio do próprio Deus, exclui-se o mérito. É muito importante entendermos esta definição, como o escritor de Efésios coloca no capítulo 2, versículo 8: não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é o que? É dom de Deus. O próprio nome dom já demonstra isso, que é algo que é totalmente vazio de mérito. Então, veio de Deus. E quando chegamos no capítulo 8, a partir do versículo 1, dizendo assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. O que ouviam era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Euquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nós vamos compreender, irmãos, que temos um contexto aqui bastante marcado por problemas que adoeceram toda uma nação, adoeceram toda uma geração. E diante desse quadro, vamos dizer assim, clínico, grave, aquela gente precisava de ser curada, precisava de cura. Aquele pessoal, como colocamos já anteriormente, eles vêm de um cativeiro, eles vêm de uma situação em que eles foram totalmente despojados da sua soberania, da sua autonomia política, social, econômica. Eles foram levados a uma situação na qual tudo que eles faziam era para os outros. Então, todos os seus fundamentos em termos sociais, humanos, eles foram implodidos, eles se evaporaram. Aquele povo era um povo orgulhoso, era um povo que se gabava, era um povo que tinha um sentimento de muito apego à sua terra. Israel, o povo de Deus. Ao mesmo tempo que Israel era o povo de Deus, na concepção deles, Israel era a nação onde estava o templo do Senhor. Se o templo do Senhor estava ali, nenhum mal iria acontecer, jamais.
Jerusalém seria tomada. Jamais os inimigos prevaleceriam contra Jerusalém, porque o templo do Senhor estava ali. Depois você dá uma olhada com mais vagar, no capítulo 23 de Jeremias, quando há uma crítica antes do cativeiro, da parte do próprio Deus, falando disso. Esse povo fica dizendo, templo do Senhor, isso aí não vale nada não. Só que não lhes ocorria que aquela fixação religiosa, cega, que os levava a acreditar que pelo fato do templo do Senhor não estar em outras nações, mas estar em Israel, só isso por si mesmo já os tornava um povo imune aos problemas, imune às tragédias, imune às catástrofes, fora do alcance de seus inimigos. E o que é que acontece? Do momento para o outro, como haviam profetizado os profetas, vêm os inimigos, vem Nabucodonosor, depois que já tinham vindo outros inimigos como os assírios, e por fim joga tudo aquilo por terra. Derruba os muros, que era outro ícone, né, do orgulho deles, né? Derruba ali, destrói por completo o templo deles, leva tudo para Babilônia, leva os vasos, leva os elementos sagrados, símbolos da liturgia judaica, que eram tão caros para a condição afetiva daquele povo, caros para a visão de nacionalidade, a visão de nação, a visão de povo. Tudo isso foi embora, tudo isso se perdeu. Esse povo fica então sem rumo. Depois que passa 70 anos, eles vêm de volta para a sua terra, mas num cenário bastante diferente, bastante até estranho ao cenário de outrora, né? Porque não tinha mais ali o templo para adorar. Imagina-se que, pelo menos em parte, em Babilônia, começou a surgir a organização das sinagogas, né, através do restante do que restara dos manuscritos, né? Então começa a se organizar a partir dali. E tudo o que eles tinham era exatamente esta palavra que viria a ser recuperada. Mas não tinha mais o templo glorioso de Salomão. Então era uma condição bastante singela. E esse povo só poderia ser recuperado, restaurado, esse povo só poderia ser verdadeiramente motivado para reconstruir das cinzas, se algo realmente poderoso estivesse ali presente como motivação. Essa motivação, ela tinha que ser realmente abundante, ela tinha que ser uma motivação realmente poderosa para que esse povo que perdeu tanto, que esteve mais de 70 anos fora da sua terra, e agora daqui desse contexto já tem mais de 120 anos, né? Esse povo precisava de algo que realmente fosse eficiente, fosse poderoso para levantar-lhes o moral, né? E como é que isso aqui fala conosco, irmãos? Num primeiro momento, ao longo da história, as nações sempre sofreram vários baques, né? Várias situações trágicas que levaram as pessoas para o chão, levaram nações, levaram sociedades para o chão. E nós temos certeza absoluta que o mundo se reergueu das várias situações que o fizeram sucumbir por causa da palavra de Deus. Foram os princípios da palavra de Deus que soergueu o mundo, as nações, das cinzas para um propósito, que nós sabemos que é o propósito da salvação. E a nação de Israel viveu isso de um modo muito especial, de um modo muito particular, né? Deixando lições preciosas para nós. Eu fico pensando no que está acontecendo no nosso mundo atual, quando um organismo microscópico, né, da noite para o dia vira o planeta todo de cabeça para baixo, né? Mudando o comportamento das pessoas, mudando o jeito de ver a vida, né, das pessoas, levando as pessoas ao pânico, ao desespero, trazendo várias consequências terríveis para a vida das pessoas. Sabe-se, por exemplo, aumentando o número de suicídios como nunca, destruindo empregos, destruindo famílias e destruindo no sentido moral, no sentido ético, no sentido espiritual, né? Tudo começou
pelo empoderamento de um vírus, de um organismo, como eu disse, microscópico, que não pode nem ser visto a olho nu. Né? Quer dizer, é preciso muito pouco para que toda a fortaleza aparente das pessoas se esboroe, né? Se transforme em poeira, em nada. Né? Não é à toa que o salmista diz que todo homem, por mais firme que ele esteja, ele é vaidade. Pesados juntos numa balança, pesam menos que a vaidade. Eu nunca parei para pensar, e acho que não compensa parar para pensar qual que é o peso da vaidade, né? Quanto pesa a vaidade, né? O Davi falou que todo homem, por mais firme que seja, ele pesa menos do que a vaidade. Quer dizer, é preciso muito pouco para mostrar que os homens não são nada, né? Essa situação aí do vírus foi explorada politicamente, ideologicamente, e levou as pessoas a um desconcerto total de suas vidas, né? E é a palavra de Deus em todo o tempo que se constitui nesta motivação, nesse poder eficaz para juntar os cacos, para levantar das cinzas, para levar as pessoas a recobrar suas forças, né? Para levar as pessoas a de fato reconstruir. E isso pela história foi assim. Aqui é um fato biblicamente provado disso que ao longo da história se sucedeu. Então esses homens chegam para essas pessoas, para essa sociedade que está aqui alquebrada por causa da crise da guerra que aconteceu naquele tempo, o cativeiro babilônico. Então eles chegam com essa motivação que nós estamos falando, com esse poder que a gente está mencionando, capaz de levantar das cinzas, que é a palavra de Deus. Por isso que o destaque aqui é para a palavra de Deus. Por isso que nós temos, irmãos, que com toda a nossa responsabilidade, com toda a força do nosso entendimento, ter a palavra de Deus como prioridade no casamento, como prioridade no relacionamento entre pais e filhos, como prioridade na igreja, no nosso convívio, como comunidade cristã. Foi esta a responsabilidade dos homens de Deus em toda a história. Fosse o tempo de guerra ou de paz, fosse o tempo de doença ou de saúde, fosse o cenário de morte ou de vida, o compromisso dos homens de Deus em todo o tempo foi com a palavra. Por isso que na introdução nós colocamos para os irmãos o que foi que esses homens fizeram aqui. Então, Neemias, apoiado por Esdras, o sacerdote e escriba, esse homem que a Bíblia descreve a profundidade do compromisso dele com a palavra de Deus, mostrando que Esdras é exemplo, como todos os verdadeiros homens de Deus foram exemplo. Eles entenderam, o verdadeiro homem de Deus entende o seguinte: eu não posso permitir que a palavra de Deus seja uma questão secundária na minha vida. Como é que pode o crente não ter tempo para a palavra de Deus? Como é que pode o crente não ter tempo para debruçar-se perante a palavra de Deus? Como é que é isso? Você vai caminhar segundo a sua direção, então. Você não vai caminhar segundo a direção de Deus. As situações todas que você vai ter ao seu redor, crise, por exemplo, você vai resolver a crise não segundo a direção de Deus, porque você não tem tempo para essa palavra. Essa palavra não vai repercutir na hora da crise para te dar uma orientação, de forma que você glorifique a Deus na hora da crise. Então você vai fazer o quê? Você vai agir de acordo com o homem natural, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que resolve uma situação momentânea, sem esse compromisso de priorizar a palavra de Deus na sua vida. O que é que vai acontecer? Infalivelmente, você vai sucumbir à pressão da necessidade em prejuízo dos princípios da palavra de Deus. É isso. Sem esse compromisso de debruçar, de ler, de buscar com prioridade, quando os problemas vierem, você vai sucumbir à pressão da necessidade que vai sepultar os princípios cristãos. Você vai sucumbir à pressão da urgência do momento, que vai sepultar o quê? A excelência
dos valores. Tem que resolver. Certo, não, mas não era para ser assim não. Você já ouviu essa conversa? Já viu pessoas diante de situações? Olha, o certo não, né? Mas vamos. Então, quando a palavra de Deus está em baixa na sua vida, porque você não tem tempo para ela, que ela não é prioridade mesmo, você está tão tomado por outras prioridades que na sua cabeça o que entra da palavra de Deus é só o mínimo. Você está tão no bagaço que a palavra de Deus não entra aí. Então, quando vier a pressão da urgência, então a excelência dos princípios cristãos vão ser sacrificados perante a urgência. Sem a prioridade que esses homens aqui deram para a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai vir a pressão da efemeridade, O efêmero, o passageiro, o banal. Então, a pressão da efemeridade vai sacrificar a eternidade. Vai sacrificar a eternidade. Está acontecendo em todo o tempo. Na vida de todas as pessoas, que uma reunião como essa aqui, de uma terça-feira, não, eu tenho outras prioridades. Tem compromisso. Ele poderia ter resolvido aquele compromisso. Ele poderia ter corrido atrás e ter pensado, não, mas gente, Deus vai estar naquele lugar reunido com o seu povo. Eu tenho que estar lá. Se eu não tiver essa visão, eu vou tocar a vida do meu jeito. Então esses homens aqui nos mostram isso. Naquele momento em que tinha que levar aquele povo a uma motivação verdadeira, esses homens mostram para aquele povo qual era o compromisso deles. Esdras, Neemias, seus apoiadores, como vocês leram aqui, à esquerda e à direita, apoiando, a equipe de obreiros ali, apoiando para que aquela nação, aquela sociedade entendesse que havia um único fundamento sobre o qual eles poderiam começar a reconstruir de verdade. E esse único fundamento não era outro senão a palavra de Deus. Então, aquele povo naquele momento, para um compromisso. E aqui nós vamos ver alguns desdobramentos do que nós podemos chamar como verdadeiro despertamento da parte de Deus. Se Deus está agindo ali, se é um verdadeiro despertamento da parte de Deus, como alguns chamam de reavivamento, de avivamento, de fluir do Espírito, nós vamos ver aqui alguns desdobramentos que caracterizam o que é um verdadeiro agir de Deus na vida da pessoa, na vida de uma determinada sociedade. Como é que uma determinada pessoa, uma determinada sociedade reage quando há um mover verdadeiro de Deus ali? Se é de Deus, então vamos aqui ver algumas características, algumas reações que demonstram que o que está acontecendo ali é o mover de Deus verdadeiramente. Primeira coisa, o que é levado em conta não é a experiência humana. Notem, os irmãos, que o que estava sendo lido aqui era a palavra de Deus. Esdras não se levantou aqui para contar as experiências dele, pessoais, particulares, afora da palavra de Deus. Esse é o primeiro fator. Quando você sabe, quando Deus está agindo, então o que está sendo colocado ali de forma prioritária, central, sem concorrentes, é a palavra de Deus. Nós vivemos dias muito difíceis, terríveis. Pessoas são sequestradas de ministérios sérios por aventureiros que chegam contando suas experiências particulares em prejuízo da palavra de Deus. A Bíblia posta de lado e essas pessoas começam a dizer: Deus está me mostrando, Deus está me dizendo, Deus está me falando. A experiência humana, do mesmo jeito das falsas religiões, porque a experiência humana em prejuízo da palavra de Deus é a base de todas as falsas religiões, né? Essa é uma das diferenças cardeais
do verdadeiro evangelho para com as falsas religiões. É que nas falsas religiões, o que prevalece ali é a experiência humana. Você vai ali que o guia, o caboclo, o orixá, etc., mostrou o sensitivo e por aí se vai, a experiência humana. E isso entrou dentro de não poucas igrejas evangélicas. Alguém já te falou que Deus já terminou o seu tempo aqui nesse ministério? A pessoa está sendo tratada com a família, a pessoa está sendo trabalhada pela palavra de Deus. Então aborta o discipulado por causa da experiência humana. Então, uma característica inconfundível de quando a pessoa está sendo alcançada pelo mover de Deus é quando ela diz não para as experiências humanas, porque está comprometida com o genuíno evangelho, com a genuína exposição da palavra de Deus. Esta é a primeira característica. A segunda característica que nós podemos ver de quando é que Deus realmente, o que está acontecendo na vida da pessoa não é aventura, não é achismo, não é ismo qualquer, mas é Deus que está agindo ali. O versículo 3 diz que leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. Veja só, a perseverança é uma característica inconfundível de que Deus está agindo ali. A pessoa não se cansa da palavra. Quando ele se abre para o mover de Deus, para o verdadeiro despertamento, nesse compromisso que ele tem com Deus, ele é perseverante. Aquelas pessoas estiveram ali. E se você for ler todo o capítulo, terminando no versículo 18, olha só: dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene. Você sabe o que o contexto aqui está dizendo? Que aquelas pessoas ali estiveram durante 7 dias, desde a manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. A perseverança, porque ali, nessa perseverança, eles adquiriram um compromisso. A palavra perseverança também é a paciência, né? De não desistir, saber que Deus está trabalhando na minha vida, então eu dou aos processos de Deus que se desenrolam através da sua palavra o tempo que Deus quiser, para mudar e moldar o meu ser, para trabalhar áreas da minha vida que precisam ser aperfeiçoadas. Eu dou o tempo que precisar. Então essas pessoas estavam ali durante todo esse período, ouvindo a palavra de Deus. Eles tinham um compromisso, essa perseverança, esta paciência, esse compromisso de saber, é a palavra de Deus, não é qualquer palavra não. Eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso permitir que esta palavra, que é a palavra que está nos dando uma chance de recomeçar a nossa história, depois que erramos, que pecamos, então eu não posso permitir que esta palavra seja secundária, ela é prioridade. Você vê nessa perseverança aí a responsabilidade, o compromisso que essas pessoas têm. Qual que é a outra característica que nós podemos identificar de quando Deus está agindo? Quando de fato é Deus que está se movendo ali. Depois do versículo 4, versículo 3, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele à sua direita, aqui já falamos, né, à sua esquerda, os apoiadores, para que a palavra fosse lida. E o versículo 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. A outra característica de quando está acontecendo o mover verdadeiro de Deus, sabe o que é, irmãos? O respeito foi recuperado. Todo o povo se pôs em pé. A reverência, o temor de Deus voltou. O temor de Deus voltou. Eu fico olhando para muitas situações nos nossos dias que mostra a perda do temor de Deus no meio cristão, a perda do respeito, a perda da reverência. As pessoas assistem a ministração, pode ser a ministração mais bem exposta que for,
e a pessoa está ali mascando chiclete, a pessoa está ali brincando, a pessoa sai umas centenas de vezes do culto, vai no bebedouro toda hora, vai no banheiro toda hora, não para. Fico pensando, a pessoa pega um ônibus daqui para o Nordeste, viaja horas a fio ali, não fica pedindo para o motorista parar toda hora, né? Mas ele vem para o culto, de vez em quando, e aí aquele culto ali que é de 40, 50 minutos, ele tem que sair trocentas vezes. Falta de respeito, falta de temor de Deus, característica de uma sociedade sem Deus, que infelizmente entrou dentro de não poucos ministérios, né? A gente é de uma época em que quando o professor entrava na sala de aula, os alunos estavam sentados. Me lembrem os mais antigos, qual que era a postura dos alunos? Quando o professor entrava? Ficava em pé. Sabe de onde que veio essa reverência? Foi dos princípios bíblicos. Foram os homens de Deus ao longo da história que legaram para a sociedade esses valores. E agora a igreja também perde esses valores. Falta de respeito, falta de reverência, falta de temor de Deus. Aqui o texto diz que o povo ficou em pé. Eles ouviram a leitura da palavra de Deus em pé. E se você analisar o contexto aqui, não foi os 10 minutos de culto que você participa da leitura introdutória ali, fica em pé não, menos 10 minutos. Havia uma situação bastante complicada ali, que o próprio contexto aqui coloca, principalmente no versículo 8. E os demais versículos também falam disso. Aquele povo tinha perdido o contato com a sua língua original, como eu já expliquei para os irmãos algumas vezes. Eles passaram mais de 70 anos no cativeiro, então eles perderam muito do contato com o hebraico, que era a língua deles mesmos. Então tinha necessidade de traduzir do hebraico para o aramaico, que era a língua mais comum entre eles agora, que eles tinham aprendido em Babilônia. Então os levitas estavam fazendo um trabalho ali de tradução, né, do hebraico para o aramaico. Quando diz aqui que eles explicavam para que o povo entendesse, o que estava acontecendo era isso. Eles estavam fazendo um trabalho de tradutores ali. Então era mais demorado. Está entendendo? O povo tinha que ficar em pé em respeito àquela palavra ali. Muitas vezes, ao longo do tempo em que eu procurei ministrar palavras de Deus para os meus filhos, eu dizia para eles, às vezes dormindo, né? Fique em pé, você ouvir a palavra de Deus, você ter chance para ela descer aí. Então aquele povo ficava em pé, em respeito à palavra de Deus. Estava sendo feito um trabalho ali, meticuloso, de tradução daquela palavra, e eles precisavam entender. Por quê? No entender desta palavra, nós vamos a um outro fator aqui, que é característico de quando Deus está sendo recebido, quando é o mover de Deus que está acontecendo ali. Que característica próxima é essa? Esse povo ali, ele entra num pacto. Eles precisavam entender porque eles iriam entrar num pacto com Deus, numa aliança com Deus, para cumprir o que aquela palavra estava determinando. Então você tem que ouvir, para você viver uma vida aonde o compromisso com Deus se aprofunde cada vez mais. Se é o mover de Deus que está acontecendo ali, então você tem isso. As pessoas mergulham num compromisso cada vez maior com o próprio Deus. Eles têm um pacto com Deus. E essas pessoas estavam mergulhando nesse entendimento, não é? E continua na exposição das verdades que temos aqui. O versículo 6 coloca assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Nós temos, irmãos, um outro fator, não menos importante do que os outros fatores: a submissão incondicional. Quando eles dizem amém, adoram ao Senhor com o rosto em terra, então nós temos aqui a demonstração da submissão, da entrega incondicional. A palavra de Deus, ela foi restabelecida ao lugar do qual ela não deveria ter saído nunca, o centro da vida daquelas pessoas. Então, acima desta palavra não havia ninguém nem nada, por isso que eles se prostram. Foi a palavra de Deus. O que acontece? Em muitos postos
despertamentos espirituais dos nossos dias, aonde o povo pula, grita, samba, tem unção de todo jeito, né? Você percebe que aquelas pessoas usam a Bíblia apenas para legitimar suas práticas pecaminosas. É para isso que a Bíblia serve. É para isso que a Bíblia se presta na vida dessas pessoas. São pessoas que não se deixam admoestar, porque não há submissão. O que você está vendo aqui é que aquelas pessoas se prostraram, se dobraram perante a palavra de Deus, se submeteram, e Esdras e Neemias vão prosseguir num tratamento até o final do livro de Neemias. Você vai ver os problemas enfrentados através da palavra de Deus, e as pessoas se submetendo. Os que não queriam se submeter tinham que sair. Você vai ver Tobias e outros, Esdras pega as coisas deles, Neemias pega as coisas deles, jogam fora. Se você não vai se submeter, não pode ter lugar para você na casa de Deus. A comunidade dos santos é uma comunidade de submissos, de servos. A comunidade cristã é uma comunidade de pessoas subjugadas pela palavra de Deus. Se ele não quer aceitar ser submisso aos princípios da palavra de Deus, ele não pode ser aceito naquela comunidade cristã. Está existindo uma situação bastante triste, pessoas que fazem o que querem, mas estão aí nas comunidades cristãs, muitas vezes porque o dízimo deles é gordo, muitas vezes porque essas pessoas sustentam esses ministérios financeiramente, então não tem como tirá-los, na concepção desses líderes aí, ministérios que se venderam ao senhorio do dinheiro em prejuízo do senhorio de Cristo e de sua palavra. Então eles se dobram, eles se curvam perante a palavra de Deus, eles se rendem totalmente perante esta palavra. A gente vive esse cenário diferente nos nossos dias. Pessoas que cantam muito bem, até pregam muito bem, até ministram muito bem a palavra de Deus, sem que esta palavra se reflita na vida deles do ponto de vista da submissão a Deus, da submissão a sã doutrina. E nós temos essa característica aqui como inconfundível. Se é Deus que está agindo ali, então você tem a submissão incondicional perante a palavra de Deus. Na continuidade, você percebe que o ensino recupera seu espaço. O versículo 8 diz: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações da maneira que entendessem o que se lia. Irmãos, isso aqui coloca um peso grande sobre o ombro de cada obreiro, de cada irmã, de cada irmão, que já tem uma idade considerável na fé. A responsabilidade daqueles homens em fazer o que nós falamos no começo pesa sobre o ombro dos irmãos. É muito importante que os irmãos aqui da IDB Canangolândia venham para os cultos, familiarizados com a palavra. Se prepare, não vem de qualquer maneira não. Gaste tempo com isso, decore os versículos bíblicos para você enriquecer a liturgia do culto, porque aqui está sendo preparado o quê? O culto. Está sendo recuperado o culto. Então esses obreiros, a direita e a esquerda, estão ajudando, estão colaborando, estão honrando o seu papel de obreiros. Paulo fala para Timóteo: procura apresentar-te. Está falando da publicidade, está falando da ação pública do homem de Deus, do obreiro, da obreira. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. Ainda o capítulo 4 de 1 Timóteo, ele coloca para Timóteo: olha, cuida bem de ti mesmo, presta atenção, você é obreiro, você é um membro já de idade considerável, você não é qualquer um não, digne-se como obreiro, estude mais a palavra, comprometa-se mais, se posicione, Deus te chamou. Então ele coloca para Timóteo: cuida bem de ti mesmo. Como? Cuidar bem de ti mesmo. Cuidar bem de ti mesmo é quando você se compromete com o tempo que você gasta com a palavra de Deus. Então, ele prossegue dizendo: cuida bem de ti mesmo e da sã doutrina. Porque, atendendo bem a essas coisas, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Né? Então, você tem aqui nesse contexto o papel desses obreiros, o compromisso deles. Eles sabiam: meu Deus, eu não posso brincar.
Eu faço parte de um ministério sério, como a IDB Canangolândia, e eu tenho que ser, como pastor ali, linha de frente. Eu preciso me comprometer para que a palavra, por meu intermédio, seja bem comunicada, para que ela decole. É o que eu coloquei para os irmãos, desde o começo. É preciso que os obreiros ajudem a igreja, como linha de frente, como oficiais de frente, como guerreiros que estão na frente. É preciso que eles ajudem a igreja a ler, a recuperar a leitura, o hábito de leitura, o compromisso de ler a palavra. E quando eu falo de obreiro, eu entendo que a pessoa se batizou, se converteu de verdade, está aí há 2, 3, 4, 5 anos de crente. Irmão, se você não tiver compromisso de obreiro, você está se desviando, você não sabe. Você está voltando para o mundo, você não sabe. Não tem como a pessoa ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de crente. Gente, não precisa esperar nada dele, que ele não faz não. Ele só faz o que ele quer. Então você está desviando. Não tem como. Salvação sem serviço. Então veja o papel desses homens aqui. Eles incentivavam, partia deles o apoio. Esdras era apoiado por eles. Eles incentivavam, fomentavam o povo para quê? Para que o povo recuperasse o hábito de ler. Vamos conjugar os 3 verbos do começo? Vamos lá. O povo foi incentivado a fazer o quê? Os 3 verbos, vamos conjugar aí. Ler a palavra. O que mais? Explicar e aplicar. Obreiros, com vocês a palavra. Amém. O fardo está sobre o ombro de vocês. Nós precisamos ensinar a IDB Canangolândia, as pessoas que se aproximarem de nós. Precisamos ser exemplo nesse compromisso de ler, explicar e aplicar. Era o que esses homens estavam fazendo aqui. É Deus que está agindo ali, naquele ministério? É verdade? Então, se é verdade, os obreiros também chamam para si essa responsabilidade de dizer: eu sou linha de frente. Glória a Deus. Eu sou linha de frente. Eu sou oficial desse exército aí. Eu não posso me acovardar. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso gastar meu tempo com o que eu quero, a ponto de que eu seja vazio da palavra de Deus. Então, é Deus que está agindo ali, naquele corpo de obreiros, naquele ministério. Esse corpo de obreiros tem esse compromisso, né? Vamos aqui já caminhando para o final. E eu queria fazer apenas uma colocação do versículo 9, quando diz que Neemias, que era o governador, e Esdras o sacerdote, os escribas e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e evitai porções, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O que estava acontecendo ali? A palavra de Deus, verdadeira que sempre foi, quando ela está sendo recebida por um determinado indivíduo, por uma determinada comunidade cristã, o que essa palavra alcança? Essa palavra alcança o quê? O intelecto, né? O racional. Esta palavra alcança o quê? O emocional. As áreas são trabalhadas. Alcança, sobretudo, o espírito, né? Aquela passagens como Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é mais afiada, mais penetrante que espada de 2 gumes, e ela penetra até onde? A divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ainda 2 Timóteo capítulo 3, ele coloca também isso, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada para o quê? Para ensinar, para repreender e para instruir na justiça verdadeira, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado para toda a boa obra. Então não existe nenhuma área da vida da pessoa que não é alcançada quando a abertura para Deus está sendo dada, nesse mover, nesse despertamento, nesse avivamento, de fato, e era o que estava acontecendo aqui. Então as pessoas estavam chorando ali,
Irmãos, isso aqui, realmente, nós ficamos empolgados, porque o que está acontecendo aqui é o que está faltando acontecer na vida de muito crente, na vida de muitas comunidades cristãs. As pessoas estão chorando nos nossos dias, por muitos motivos nas comunidades cristãs. As pessoas estão empolgadas, por muitos motivos, como por exemplo, porque o culto foi uma bênção, os louvores foram muito emotivos, porque tiveram algum êxito na sua vida financeira e Deus abençoou, porque teve algum êxito na vida, conseguiu casar, conseguiu desencalhar, né, como diz o outro, e por motivações que eu não contesto o agir de Deus. Por exemplo, eu creio que Deus pode abrir a porta para emprego, eu creio que Deus pode abrir uma porta para um casamento, eu creio que Deus pode abrir a porta, pode curar, Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Mas irmãos, a questão é que as pessoas estão chorando por N motivos, mas é muito raro o caso de pessoas que estão chorando pelos motivos desse contexto aqui. As pessoas estavam chorando aqui porque a palavra tocou o coração delas e elas sentiram suas misérias, seus pecados, sentiram suas transgressões. A palavra foi lida e tocou profundamente sua história, foi o dedo na ferida. Então eles choravam copiosamente, porque não houve área nas suas vidas que não foi alcançada pela palavra de Deus. É esse pranto que está faltando em muitas comunidades cristãs dos nossos dias, o choro de arrependimento, o choro de quebrantamento, o choro de reconhecimento de pecado, não é? Então o choro ele foi tão copioso a ponto do corpo de obreiros ter que controlar aquela situação. Tá bom, vocês foram perdoados, o pecado levou vocês longe demais, mas a graça, ela vai mais longe que o pecado. Maior é o poder de alcance da graça do que o poder de alcance do pecado. Tá bom, por mais estragos que o pecado tenha feito na vida de vocês se arrependeram, então a graça vai muito mais além disso. Maior amor de Deus do que a consequência do pecado. Quando você se arrepende, teve que controlar aquela gente, teve que afagá-los, né? Porque por um outro lado, se você tem uma palavra que as pessoas se empolgam, gostam, vibram, enfim, mas aí o resultado é assim, liquidamente. Em que essa palavra mudou a vida das pessoas? Mostrou o quê para elas? Fez o que na vida delas? Essa pergunta é a pergunta que nunca calaram. E era isso que estava acontecendo aqui. Tocou de tal forma que a equipe de obreiros ali teve que atuar. Não, eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que choraram tão copiosamente por causa do pecado, que teve pessoas que chegaram e falaram: pastor, se não for tratado, se não leva ele para o hospital, porque ele vai estar em choque, vai estar faltando fôlego. Né? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a vida. A Bíblia fala da tristeza segundo Deus, mas a tristeza segundo o mundo opera para a morte. Você tem casos na Bíblia, né? Judas teve a tristeza segundo o mundo e tem mais de 2000 anos que está no inferno. Pedro teve a tristeza segundo Deus, se arrependeu e foi um dos homens que dividiu a história da humanidade entre antes e depois, né? E eu gostaria de concluir aqui colocando, não vou ler porque não vai dar tempo, estamos fazendo uma gravação que vai ficar muito extensa, né? Então o versículo 13 seguintes, ele vai ressaltar a reorganização do culto através desta festa, que é a festa dos tabernáculos, né? A chamada a festa das cabanas, ou como é dito no hebraico, a Sukkot, né? A festa das cabanas. Então o povo vai colocar a mão na massa para que haja uma organização do culto. Aquela passagem de Atos capítulo 14, versículo 40, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, quando Paulo trata da ordem no culto. Irmãos, falando desse compromisso nosso com a comunhão com Deus, nós temos que ter cultos que comuniquem a palavra de Deus de forma bem ordeira. É
Por isso que eu falo para os obreiros, dominem a palavra, cheguem aqui descortinando em versículos. O devocional ele é de 5 minutos de preferência, em que você mergulhou na palavra até não ter mais jeito, aí você derrama 5 minutos daquilo que transbordou na sua vida perante os irmãos. Aí os irmãos ajudam com a citação dos versículos bíblicos, torna aquele culto, o culto de uma liturgia muito rica, e Deus se agrada disso, Deus recebe, irmãos. E Deus recebe dizendo sim, com unção, com virtude, com milagres muitas vezes. E no versículo 26 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada, era uma igreja sem ordem nenhuma. Então Paulo fala da ordem do culto, quando no versículo 26 também ele diz: olha, o que faremos? Como agir? Bom, quando vocês se reúnem, uns têm doutrina, né? Outros têm revelação, outros têm língua, outros têm interpretação. Então ele coloca a importância de se fazer tudo para promover edificação. Essa gente sai ali para colher material, para que aquela festa que tinha ficado para trás, desde tempos bem antigos, aquela festa dos tabernáculos, não acontecia. Então aquele povo vai à procura de uma prática que significava a recuperação do verdadeiro culto, recuperar hábitos que a igreja tinha antes que a friagem espiritual nos acometesse. Eu me lembro que eram comum os hinos congregacionais com mensagens bíblicas muito bem representadas, né? E em muitas comunidades cristãs esses hinos perderam espaço para paródias ridículas, para as pessoas fazem aí uma montagem de palavras, de frases, né, sem consistência bíblica, e começam a cantar na igreja. Então aquelas pessoas foram à procura de recuperar a integralidade do culto. E eu concluo dizendo o seguinte: nesses tempos, irmãos, nós, homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, precisa trabalhar incansavelmente para recuperar a simplicidade do Evangelho. O mundo nunca foi alcançado pelo glamour, pela fama, pela pompa, pelo status da igreja. Mas o mundo só pôde ser alcançado e só é alcançado pela simplicidade do Evangelho. É o mesmo Evangelho, é o Evangelho da cruz que precisa ser recuperado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu te convido, eu te desafio a orar, pedindo a Deus para que Deus coloque no seu coração um sentimento de urgência. Se estamos falando da palavra de Deus, ela não pode ser ouvida em qualquer tempo. É um sentimento de urgência que precisa tomar conta da sua vida. A palavra de Deus precisa ser tratada com urgência, com prioridade. Você não pode deixar que o cotidiano, o dia a dia, coloque a palavra de Deus em segundo plano. Então peça para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu perdi o sentimento de urgência com relação à tua palavra. E foi a perda desse sentimento de urgência que levou Israel para o cativeiro, que fez aquela sociedade cair em desgraça. Nós precisamos orar para que Deus possa colocar no coração da igreja brasileira, dos pastores brasileiros, dos obreiros brasileiros, das ovelhas da igreja brasileira, o sentimento de urgência com relação à palavra de Deus. Esse clamor precisa acontecer aqui e sempre. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, meu Pai. Nós Te louvamos, porque o Senhor, na Tua misericórdia, graça e amor infinito, nos alcançou nesta noite com esta palavra. Queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor continue nos alcançando, continue tendo misericórdia de nós, Senhor, nos livrando de todo engano, de toda negligência, nos livrando de todo descaso, de toda postura na qual muitas vezes te servimos relaxadamente, de qualquer maneira, de toda postura que muitas vezes nos iguala aos filhos de Ofni e Finéias, muitas vezes nos iguala a todos aqueles que foram mau exemplo na condução da tua obra, não a honrando, não dando a ela a prioridade devida, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos levando ao quebrantamento, à humilhação devida aos teus pés, que possamos ser tomados pelo quebrantamento, pela humilhação da tua parte, e possamos chorar por nossas famílias, possamos chorar por nossos cônjuges, ó Senhor,
possamos chorar pela nossa nação, tão ameaçada nesse momento, possamos chorar pela nossa geração, que é campeã em sepultar seus filhos, em sepultar seus netos, porque a palavra de Deus foi posta de lado. Tem misericórdia, Senhor amado, nos ajuda, Senhor, a priorizar de novo a Tua palavra, a trazer de novo a Tua palavra para o centro das atenções da família, da igreja, do casamento, do relacionamento dos pais para com os filhos. Nos ajuda, Senhor amado, a voltar a perder sono por causa da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, a voltar a perder o horário do almoço por causa da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em tempo de sermos poupados da destruição. Nos ajuda a trazer de volta a Tua palavra para o centro de nossas vidas. Continua falando aos nossos corações nas próximas horas, nos próximos dias, até que um dia sejamos verdadeiramente revestidos de incorruptibilidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Conceda que Tua palavra não pare, ó Espírito Santo de Deus, de trabalhar em nós. É a nossa oração e súplica. Que desta forma o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre todos os santos aqui em toda a terra, e todos digam amém.